meus pais deixarão-me num abrigo para pessoas sem teto para trabalharem no casamento deles após a infidelidade da minha mãe, mas agora terão de procurar um abrigo para eles quando lhes venderem a casa. Olá Reddit, tenho 16 anos e recentemente a minha família deixou-me num abrigo para pessoas sem lar. Os meus pais cansaram-se da sua mascote, ou seja, eu, e deram-me para adoção porque já não tinham amor e tempo para mim. O pior é a razão que os levou a isto. A minha mãe de 46 anos e o meu pai de 50 anos decidiram começar uma nova vida sem mim porque acreditam que eu posso ser, ou não, filha da aventura. Não, nem sequer está confirmado, mas também não vão arriscar-se a verificar. Há 2 semanas o meu pai surpreendeu a minha mãe a ter uma aventura com um amigo em comum. Depois de muita investigação e negação descobriu-se que a minha mãe tinha tido uma relação intermitente com ele durante os últimos 18 anos. Sim, leste bem, talvez um recorde digno do Guinness das infidelidades. A minha mãe, que sempre pareceu tão apaixonada pelo meu pai, na realidade estava a traí-lo. A minha mãe e o meu pai estão juntos desde a universidade e eram um casal ideal aos olhos de todos. Agora parece que a minha mãe era o casal ideal para 2 pessoas ao mesmo tempo. O meu pai ficou devastado e a minha mãe completamente arrasada. Ela implorou ao meu pai que a castigasse e que fizesse o que quisesse em vez de a deixar. Depois de uma semana de discussões, a minha mãe e o meu pai decidiram que começariam do zero, mas sem mim. Por quê? Porque acreditam que posso ser filha da aventura. Não sei de quem foi a ideia de me tirar da família, mas foi isso que fizeram. Nem sequer fizeram um teste de ADN, simplesmente me deitaram fora como se ocupasse espaço. Eu estava em casa porque as aulas tinham terminado há 3 dias. Depois de voltar da escola, os meus pais convidaram-me para uma grande refeição, viram os meus filmes favoritos comigo, compraram-me alguns presentes e cobriram-me na cama. Pensei que as coisas estavam a melhorar e na noite seguinte, a minha mãe levou-me a dar uma volta e deixou-me num abrigo para pessoas sem teto. Eu tinha as minhas malas feitas quando saímos nessa manhã. A minha mãe disse-me que não queria fazer isto, mas que era necessário para salvar a relação dela e para o meu pai a perdoar, que eu era como uma mancha na relação e que eles não podiam simplesmente ignorar. Eu seria aquilo que recordaria ao meu pai a aventura da minha mãe e esperar pelos resultados só tornaria tudo pior se fossem negativos. Para ficar claro, se ainda não estiver, se fizessem o teste de ADN e eu não fosse filha do meu pai, não haveria forma de salvar o casamento. Expulsar-me de casa e agir como se eu nunca tivesse existido era o passo para a cura. Talvez para alguns faça sentido, mas para mim são 2 adultos incapazes de assumir os seus próprios problemas. A minha mãe pela infidelidade e o meu pai por não terminar a relação ou ir à terapia. Mas era mais fácil encontrar um bode expiatório e esse bode era eu. A minha mãe literalmente puxou-me para fora do carro e foi-se embora. Disse-me para não me dar ao trabalho de voltar para casa. De qualquer forma eu não podia, porque ela deixou-me na cidade ao lado. Eu estava sozinha num lugar estranho com apenas o abrigo como opção. Quando a minha mãe foi embora, entrei para avisar o local e graças à ajuda de um dos trabalhadores, que me deixou procurar os meus avós na internet, consegui o número deles. Eu não tinha o meu telemóvel e obviamente não me lembrava do número de memória. Tive de telefonar para vários lugares até finalmente conseguir o número pessoal do meu avô. Aqui está a questão. Os meus pais tiveram problemas legais há algum tempo e com medo de que lhes confiscassem a casa, decidiram colocá-la em nome dos meus avós para que, se fossem atrás dos bens deles, não a perdessem. Não sei todos os detalhes, mas fizeram isso antes de serem processados. Depois foram processados, mas não foi tão grave como pensaram. O problema é que nunca mudaram novamente os nomes dos proprietários porque isso tinha um custo e não viam sentido, especialmente se voltassem a ter problemas. Então o meu avô disse-me para voltar para casa já que estava em nome dele e que ele poderia expulsá-los legalmente se quisesse. Eu disse que não. Não queria voltar lá e muito menos ver os meus pais. Não quis voltar porque deixei de me sentir segura com eles. Depois de muito pensar, o meu avô chamou um velho amigo que veio buscar-me. Fiquei na casa da família dele essa noite e ele colocou-me num voo para a cidade dos meus avós na manhã seguinte. Agora estou aqui com eles. Os meus avós e toda a família convidaram os meus pais para a casa deles para uma festa. O que os meus pais não sabem é que a festa será uma confrontação. Os meus avós fizeram alguns planos para castigá-los, mas não me dizem quais. Só me pedem que esteja presente enquanto os colocam no devido lugar. Estou nervosa com a confrontação e não sei o que esperar. Tenho estado a enlouquecer, por isso pensei que desabafar aqui ajudaria. Edição. Recebi comentários a perguntar por que é que o meu pai estava tão seguro de que eu era resultado da aventura. Bem, ele está seguro simplesmente porque acredita que a linha temporal da aventura da minha mãe se encaixa perfeitamente com o período em que fui concebida. Assim, o meu pai acredita que não sou filha dele. Eles tinham tentado apenas durante 2 meses antes da minha mãe descobrir que estava grávida de mim. O meu pai mais ou menos acredita que é impossível engravidar tentando apenas umas poucas vezes. Aparentemente foi sempre isso que lhe disseram.
Ele decidiu que eu não era filha dele e o teste de ADN só seria uma confirmação dolorosa daquilo que a mente dele já tinha decidido. A minha mãe prefere isto porque está completamente focada em reparar a relação, já que não quer terminar o casamento. Por mais estúpido que pareça vindo de alguém que traiu durante tanto tempo, ela gosta de estar casada, está desesperada para salvar o casamento e está disposta a fazer o que for preciso para o conseguir. O que for preciso, sou eu, a filha. Ao mesmo tempo, se és uma pessoa capaz de trair durante 18 anos, fazer isto é como o pão nosso de cada dia. Sim, existe a possibilidade de eu não ser a filha biológica do meu pai, mas definitivamente sou filha biológica da minha mãe. Eu simplesmente não consigo entender como a minha própria mãe me fez isto. Alguns de vocês atacaram-me por não considerar os sentimentos do meu pai. Eu estou a considerar. Sei que foi horrível para ele descobrir a aventura da minha mãe. Ele amou-a durante mais de 2 décadas. Não vou mentir e dizer que foi um pai horrível comigo. Ele foi o melhor pai até o momento em que começou a duvidar da paternidade. Mas a verdade é que mesmo que não seja biologicamente o meu pai, eu considerava-o como tal. Sou apenas uma adolescente, mas consigo imaginar muitos cenários melhores do que este. Não sei, expulsar-me de casa com a minha mãe, expulsar apenas a minha mãe, pedir um teste de ADN, ou qualquer outra coisa. Não é culpa minha que a minha mãe tenha sido infiel. Eu não estava lá para lhe dizer para o fazer. Também existe a possibilidade de eu ser a filha biológica dele, mas ele nem sequer quer verificar. Eu não quero ter nada a ver com o outro homem, mesmo que ele seja o meu pai biológico. Não quero um pai capaz de se deitar com a esposa do amigo. Embora também não queira um pai que faça o que o meu pai fez. Suponho que simplesmente não consigo evitar sentir-me abandonada pelas pessoas que chamei pais. Sempre me disseram que os pais amam os filhos incondicionalmente e agora sei que tudo isso é mentira. Além disso, ao contrário do que pensam, eu não pedi aos meus avós que fizessem nada disto. Eu estava indefesa, não sabia para onde ir nem o que fazer. Sou menor de idade, por isso realmente não posso arranjar um lugar só para mim. Ninguém alugaria a uma menor em lado nenhum. Não posso simplesmente ficar num abrigo de repente, tenho escola e despesas. Eventualmente teria de dizer quem eu era e de onde vinha. Estava num caos emocional e entrei em pânico quando a minha mãe me deixou para me desenrascar sozinha. Fiz a primeira coisa que me ocorreu, telefonei aos meus avós e pedi-lhes ajuda com um lugar onde ficar. E isso é basicamente tudo. Atualização 1. Fiz esta publicação ao acaso quando a minha ansiedade chegou ao ponto máximo e simplesmente não consegui continuar a guardar tudo isto. Foram os meus amigos que me disseram para entrar no Reddit e fazer uma publicação. O que os meus amigos não me disseram foi o quanto apoio eu receberia aqui. Custa-me um pouco acreditar que completos desconhecidos na internet me ofereçam amor e apoio. Sim, encontrei alguns comentários ofensivos, mas foram rapidamente superados pelos bons. Acho que os meus amigos subestimaram o quanto apoio eu obteria aqui. Sei que os meus amigos vão ler esta atualização, por isso aqui vai uma mensagem para eles. Obrigada por me trazerem aqui. Nas últimas 24 horas, incontáveis pessoas enviaram-me mensagens privadas a dizer que eu mereço algo melhor. Alguns de vocês partilharam as vossas próprias histórias e como ser filhos de uma aventura vos afetou de formas diferentes. Respondi a tantas mensagens quanto pude e conversei profundamente com alguns de vocês, e sim, fez-me sentir bem saber que não estou sozinha nisto. Ainda assim parte meu coração por vocês, porque pelo menos eu tenho os meus avós, enquanto alguns nem sequer tiveram isso. Alguns trolls têm me assediado repetidamente dizendo coisas como que o meu pai não deveria lidar com uma filha da aventura e toda essa conversa. Sim, sei que ele está a passar por um mau momento, mas adivinhem, eu também estou a passar por um mau momento. É horrível que algumas pessoas se esqueçam tão facilmente de que os filhos de uma aventura são inocentes em tudo isto. De alguma forma acabam sempre como dano colateral enquanto os adultos discutem entre si ou tentam resolver os seus problemas matrimoniais. Outra vez não sei sobre o meu pai, mas ao menos a minha mãe devia ter feito melhor. Não devia ter traído e depois abandonado a filha para salvar o casamento. Sim, a minha mãe está no topo da lista de más pessoas, mas também não posso colocar o meu pai muito acima. Bem, já que tirei isso do caminho, vou falar sobre o motivo de ter voltado. Queria dar-vos uma atualização porque as pessoas queriam saber o que aconteceu com os meus avós e com os meus pais. Os meus primos chamavam-lhe em brincadeira festa para me animar e por isso eu também lhe chamei festa. Estou muito consciente de que não há nada de divertido ou celebratório nisto e exatamente esse foi o ambiente da festa de que falei. Aos meus pais disseram que seria apenas uma reunião familiar simples, mas que também haveria uma surpresa para eles. Acho que a minha mãe esperava que os meus avós lhe dessem dinheiro ou algo do gênero, porque com tudo o que contei antes eles não tinham muito. Entre gastos com advogados, transferência da propriedade da casa e a ação judicial perdida, até ouvi a minha mãe argumentar que só continuou a infidelidade durante tanto tempo porque estava deprimida com isso. Agora, por que a começou em primeiro lugar, não sei. A primeira decepção dela foi quando me viu na festa.
Eles não sabiam de mim e muito menos que eu estava com os meus avós. Juro que a minha mãe ficou branca como papel quando me viu. O meu pai parecia desconfortável, mas não tão assustado quanto ela. A minha mãe ficou tão nervosa que literalmente me perguntou o que eu fazia na festa, e foi quando a minha avó lhe perguntou por que razão eu não estaria na festa se sou família. A minha mãe não sabia o que responder porque esperava que eu não tivesse contado nada ou algo assim, mas isso seria impossível. Eles deixarão-me no abrigo, não é como se eu tivesse dinheiro para um bilhete de avião. O meu avô estava tão zangado nos dias anteriores que nem sequer quis rodeios nem teatralidade. Ele ficou vermelho de raiva e começou a gritar com a minha mãe. Entrou no modo de avô furioso, que não é algo agradável de ver, pelo menos não se fores o alvo da fúria dele. Ele gritou literalmente com os meus pais perguntando em que diabos estavam a pensar, que não se pode andar com a cabeça tão enfiada no próprio traseiro. Suponho que nesse ponto os meus pais já tinham percebido que aquilo era uma emboscada, não uma festa como imaginaram, e que não iam receber nada, ou pelo menos nada que lhes agradasse. Ambos começaram a vitimizar-se, dando argumentos de todo tipo e tentando fazê-los soar razoáveis. Aos poucos a minha avó, os meus tios, as minhas tias e até os meus primos mais velhos começaram a gritar-lhes. Eles estavam encurralados e toda a gente lhes dizia coisas pouco bonitas. Diziam à minha mãe que ela era uma mamãe e uma má esposa, que a infidelidade já era suficientemente má para ainda por cima fazer isto. Diziam ao meu pai que ele era um capacho e uma má pessoa porque ser vítima do que a minha mãe fez não justificava o que ele próprio tinha feito. Foi uma verdadeira chacina verbal. A minha mãe era um mar de lágrimas enquanto o meu pai não conseguia levantar os olhos do chão. Ele não disse muito depois que o meu avô o chamou de falha da natureza ao tentar criar um homem. Também chamaram a minha mãe de alguns nomes coloridos que não repetirei aqui, mas sabendo que ela foi infiel já se pode imaginar do que se tratava. Os gritos duraram cerca de 1 hora até que o meu avô lhes deu o golpe final. Disse aos meus pais para não esperarem dinheiro da parte dele e muito menos qualquer tipo de ajuda no futuro. Toda a família também lhes informou que a partir de agora, não queriam ter nada a ver com nenhum dos dois. Os meus pais acharam isso injusto porque ninguém ali na sala estava a passar por algo como eles e, portanto, não podiam entender. Os meus avós também deixaram claro que planeavam fazer uso do título de propriedade da casa. O meu pai disse que não porque aquela casa tinha sido comprada com o dinheiro dele, mas o meu avô respondeu que os papéis diziam outra coisa e que eles tinham 30 dias para tirar as coisas de lá ou enviaria alguém para o fazer de forma menos agradável. Sei que o meu pai queria continuar a discutir isso, mas eles continuavam a ser atacados por todos e acabaram por ir embora. Hoje estive com os meus avós porque a escola ainda não começa tão cedo, o que me dá tempo para me organizar, porque se tudo isso tivesse acontecido enquanto eu não estava de férias teria sido pior. Também acho que foi isso que impulsionou os meus pais a fazerem o que fizeram. Seria mais fácil sem terem de explicar porque eu não fui à escola. Não tive notícias nem da minha mãe nem do meu pai e também não estou a aprender a respiração à espera disso. Atualização 2. Não pensei que voltaria com uma atualização apenas um dia depois. Não quero que os meus avós se preocupem ainda mais comigo, por isso tenho tentado agir com força e indiferença à frente deles, mas estou prestes a explodir de ansiedade. Ontem à noite, apenas 1 hora depois de fazer a última atualização, ambos os meus pais enviaram-me mensagens pelas redes sociais. Atualmente não tenho telemóvel e estou a usar o computador da minha avó para escrever isto e manter-me a par das minhas redes sociais. Os dois enviaram mensagens separadas a pedir para nos encontrarmos. Aparentemente precisavam desesperadamente de falar comigo, sobretudo imediatamente. Contei aos meus avós sobre as mensagens. Eles continuam extremamente zangados com os meus pais, mas deixaram a decisão nas minhas mãos. Eles acreditam que sou capaz de tomar a decisão certa para mim. A questão é que eu não quero vê-los. Não sei o que poderiam dizer que me fizesse sentir melhor. Não existe nada neste universo que pudesse fazer me sentir melhor com o que fizeram. Não há desculpa, justificação ou pedido de perdão que os salve como pais. Mas também não quero ouvi-los a vitimizar-se à minha frente para que eu sinta pena deles e fale com os meus avós em favor deles. Por isso não vejo motivo algum para aceitar vê-los. A minha resposta foi que se quiserem dizer algo, que o façam por mensagem, mas não prometo ler nem responder. Isso é o máximo que vão obter de mim neste momento, e estou a ser firme com isso. Eles continuam na cidade, pelo que posso perceber, mas não tenho certeza de por que me enviaram mensagens separadas. Parece que tudo isto os está a separar, mas não me importa. Os meus avós continuam a amaldiçoá-los até a lua e de volta. Os meus avós paternos também entraram em contato comigo porque o meu pai finalmente lhes contou o que estava a acontecer. Eles também não estão contentes com os meus pais e pensam exatamente como os meus avós maternos. Já falaram com eles e ofereceram ajuda no que pudessem. Moram longe, por isso não estão aqui comigo, mas podem viajar ou fazer o que for necessário para estar ao meu lado. Eu disse-lhes que não era necessário. Sei o quanto é difícil para eles viajarem por causa da saúde. Neste momento a única coisa importante, aquilo que me faz sentir bem,
é que estejam presentes para mim, pelo menos emocionalmente. Ser abandonada pelos próprios pais pode criar um forte sentimento de solidão e abandono, e o facto de toda a família estar do meu lado e apoiar-me neste momento contraria esses efeitos. Até agora não recebi resposta de nenhum dos meus pais e apenas o meu pai leu a mensagem. Não sei se devo esperar uma resposta ou se tudo isto ficará em nada, mas este é o estado atual da minha situação. Atualização 3. Olá, sei que estive ausente durante toda uma semana a tratar de algumas coisas que precisavam da minha atenção. Tive assuntos muito importantes para resolver, por isso não tive tempo nem energia mental para entrar no Reddit e atualizar. A esta altura, muitas coisas já aconteceram. Recebi respostas de ambos os meus pais pouco depois da última atualização e nenhuma foi boa para nenhum de nós. O meu pai foi o primeiro a responder. Eu esperava que talvez tentasse fazer-me entender a perspectiva dele pessoalmente, mas eu não lhe facilitei com o meu pedido, então teria de tentar por mensagem. Ele foi direto ao pedido de desculpa pelo papel dele no que aconteceu. Não vou entrar em todos os detalhes do que disse porque sinto que é demasiado pessoal, mas posso dizer que o fez com a intenção de que eu amolecesse e lhe desse uma oportunidade de contar a versão dele. Também me disse que já decidiu divorciar-se, estava hospedado num motel diferente do da minha mãe e disse-lhe que já não queria estar com ela. O meu pai explicou porque os dois enviaram mensagens separadas e queriam reunir-se separadamente. Embora me alegrasse que ele tivesse decidido seguir em frente, não pude evitar sentir algum ressentimento em relação a ele. Não acredito que esteja a fazer isto porque é o correto, mas sim porque toda a gente o chamou de capacho, incluindo os comentários nas minhas publicações, e isso foi das coisas mais suaves que li ou ouvi sobre ele. Eu não sabia se responderia a tudo que pedi que me dissesse e a tudo que eu precisava dizer-lhe por mensagem, mas estava irritada e fiz isso de qualquer forma. Foram várias mensagens da minha parte, as quais o meu pai respondia com emojis de cara triste e continuava a pedir desculpa. Depois disse algo que eu já não esperava dele. Disse que eu era a melhor filha que poderia ter tido e que mesmo que eu não fosse biologicamente dele, estava orgulhoso de me ter criado. Isso fez-me chorar um pouco porque era demasiado para lidar, mas não foi uma resposta emocional, foi de frustração, porque teria esperado isso antes de tudo acontecer. Antes de falar com ele por mensagem, eu já vinha pensando numa coisa, queria, na verdade, fazer um teste de paternidade. Não era por ele, era por mim, queria saber. Então perguntei-lhe se estava disposto a fazer o teste. Não que isso mudasse a minha postura com o meu pai, mas eu quero saber quem é o meu pai. No fim de contas, isso também não vai mudar a minha postura sobre o outro homem, mas preciso saber como uma espécie de encerramento. Também não sei se ficarei tranquila se descobrir que o meu pai não é o meu pai biológico, porque nem sequer posso ter certeza de que a minha mãe não tenha dormido com outros homens, mas ao menos seria alguma coisa. Já vos disse que também tive uma conversa com a minha mãe. Ela começou a perguntar como eu estava, que tinha me visto bem na casa dos meus avós e que sentia a minha falta e me amava. Eu disse-lhe para parar com a falsidade e dizer o que realmente tinha de dizer. Sim, estou zangada com os dois, mas com a minha mãe muito mais. Quero contar-vos que quando ela me deixou perto do abrigo para pessoas sem teto, eu praticamente lhe implorava que não fizesse aquilo e repetia que não queria perder os meus pais. Mas já tinham passado dias desde então e eu tinha mudado completamente de postura. Na verdade, já nem sentia pena dela, estava principalmente zangada, e foi isso que lhe transmiti quando falamos. Tivemos uma conversa longa em que a minha mãe me implorava para arranjar as coisas com ela e ajudá-la para que a família dela, os meus avós, ficassem do lado dela, porque o divórcio ia ser muito solitário. Eu disse-lhe que merecia ser divorciada e merecia ficar sozinha depois de tudo o que fez. Ela traiu toda a gente à sua volta e agora perdeu tudo. Disse-lhe que se procurava companhia ou amor, talvez pudesse continuar a deitar-se com um amante ou com outra pessoa. Sei que não é bonito uma filha dizer isto à mãe, mas está aí a mesma mãe que achou aceitável deixar-me num abrigo e obrigar-me a safar-me sozinha. Bem, eu safo-me muito bem, mas sem a ajuda dela. O amante também se afastou porque ficou ofendido quando a minha mãe terminou com ele para voltar para o meu pai. Os pais dela e a família também não querem saber dela, como deixaram claro na festa. Então ela foi praticamente abandonada por todas as pessoas que conhece e agora precisa de um cão de apoio emocional, que seria eu. A verdade é que sinto zero empatia por ela e não consigo sentir. Disse-lhe que estava morta para mim e que não queria voltar a saber dela. Eu ia ficar com os meus avós e eles tornar-se-iam os meus tutores legais. A minha mãe estava desesperada, escrevendo tudo à pressa, com imensos erros e frases pela metade porque carregava em enviar antes de tempo. Implorou-me que não a abandonasse, mas quando me cansei, bloqueei-a dessa rede social e de todas as outras onde pudesse contactar-me. Portanto, sim, foi isso que aconteceu na última semana. Ao meu pai não o bloqueei. Ainda não tomei uma decisão, mas ele está maioritariamente calado. Às vezes envia uma mensagem, mas decidi não responder por agora. Preciso saber se ele é o meu pai biológico ou não, por isso mantenho-o na minha vida.
Hoje o meu pai e eu já começamos o processo para fazer o teste de ADN e estamos à espera dos resultados. Os meus avós e toda a família têm sido fabulosos. Os meus primos levaram-me a jantar e divertimos-nos imenso, ajudou-me a distrair por um bocado. Não tenho amigos aqui, então isto é o mais próximo de ter um grupo social da minha idade. Não me queixo dos meus avós ou dos meus tios, mas os adolescentes precisamos de um grupo da nossa idade para conversar e fazer parvoíces. Tudo continua a ser muito pesado. Vou mudar-me definitivamente para aqui, por isso começarei a escola aqui depois das férias de verão. Isso significa fazer novos amigos, aprender muitas coisas novas e adaptar-me a um lugar diferente. Mas ainda falo com os meus amigos antigos e tento organizar coisas em breve. A minha avó vai levar-me para comprar um telemóvel novo e Deus sabe o quanto os adolescentes precisamos de um. Não mencionei antes, mas a minha mãe ofereceu-me o meu. Ela não o trouxe na viagem, mas prometeu enviá-lo quando chegasse ou trazê-lo ela própria. Quero usá-lo como oferta de paz, mas sei que no fundo só quero usá-lo como arma de manipulação, por isso disse-lhe que não era necessário. Tudo está guardado na nuvem, então só tenho de restaurar tudo num telemóvel novo e ficará tudo pronto. Atualização 4. Eu sabia que a vida não voltaria ao normal em apenas 3 meses, e realmente não voltou. Mas pelo lado positivo estou melhor e comecei a ter uma vida relativamente parecida com a que levava na minha antiga cidade. Contarei mais sobre isso depois. Sei que alguns estiveram preocupados comigo e curiosos sobre o teste de ADN, entre outras coisas, e tenho essas respostas, por isso fiz esta atualização hoje. Na verdade já tinha respostas antes, mas vocês só as receberão agora. A escola começou de novo há 2 semanas, então tenho estado um pouco ocupada, cidade nova, pessoas novas, tudo diferente. Ainda não fiz amigos, não é exatamente a minha habilidade especial infelizmente, mas é um dos meus objetivos para o primeiro mês de aulas. Por isso estou a fazer um esforço genuíno para conectar e interagir com o maior número de pessoas possível. Vou juntar-me a alguns clubes da escola e certamente conhecerei mais gente lá. Esta é uma atualização agridoce. Depois da minha última publicação houve muito drama com a minha mãe, ela foi implacável para que eu falasse com ela, chegou até a perseguir os meus avós, ia regularmente à casa deles para criar cenas e não sei quantos dias ficou na cidade. Só parou quando meu avô a ameaçou chamar a polícia, pelo menos teve o bom senso de diminuir o assédio depois disso. A tutela dos meus avós foi resolvida há cerca de 2 meses, era importante para poder inscrever-me na escola aqui. Foi algo fácil de resolver porque o meu pai aceitou sem discutir, talvez porque se sentia culpado, enquanto a minha mãe lutou um pouco contra isso. Mas conseguimos testemunhas do abrigo dizendo que a minha mãe praticamente me arrastou para fora do carro para me abandonar. Eu também estou prestes a fazer 17 anos, então o meu testemunho foi muito importante quando o juiz me perguntou com quem eu queria viver. Alguns de vocês disseram-me que eu devia continuar a ver a minha mãe porque ela precisava da minha ajuda, mas eu não consigo ver dessa forma. A tua mãe deixar-te a ti e algumas tuas coisas num abrigo de pessoas sem teto porque prefere o casamento à filha pode causar danos enormes e não acredito que seja responsabilidade minha lidar com os sentimentos dela ou com a sua estabilidade emocional. A vida dela explodiu de forma bastante feia, mas eu não vou carregar isso nem ajudá-la a carregar a mochila, não é o meu problema. O meu pai ainda vai divorciar-se dela, ele já apresentou os papéis e agora todos os amigos e colegas dele sabem o que aconteceu. O meu pai recebeu muito repúdio, mas alguma simpatia, talvez 90% de rejeição e 10% de apoio. Já a minha mãe só recebeu maldições e foi chamada de tudo. Tentou chorar para os meus avós e eles não se importaram minimamente. O tema da casa também foi um problema. O meu pai aceitou com um pouco mais de graça, embora não estivesse feliz com a situação, mas aceitou sair. Esconder bens é uma área cinzenta pelo que percebo, então era melhor manter a boca fechada e aceitar as perdas. Se tivessem ficado com a propriedade e aceitado o que lhes tocava, talvez hoje tivessem a casa. A minha mãe encarou tudo isto da pior forma. Estava desolada cada vez que ligava a pedir que lhe devolvessem a casa, ameaçava levá-los ao tribunal. Mas eles transferiram voluntariamente a propriedade e o meu avô podia explicar, enquanto mexia na barba, exatamente por que razão fizeram isso. Eles não iam recuperar a casa e provavelmente metiam-se noutros problemas. No fim aceitou a derrota porque já se mudou e não apresentou nenhuma ação, mas nunca se sabe. Os meus avós planeiam vendê-la, já está no mercado neste momento e guardarão esse dinheiro para quando eu for para a universidade. Eles veem isso como justiça kármica. Depois de tudo que passei, receber esse apoio financeiro parece justo. A minha mãe acredita que é a vítima porque agiu segundo as palavras do meu pai, que lhe disse que era a única forma de salvar o casamento, e eu acredito que isso é verdade, e por isso não tenho o meu pai na minha vida, mas isso não a torna melhor pessoa, pelo contrário, torna-a pior. Enfim, agora tenho de contar o que aconteceu com o meu pai. Bem, ele é o meu pai. O meu pai estava muito arrependido e inconsolável quando fez uma videochamada para me contar os resultados. Sim, eu estava emocional, mas pelo peso dos sentimentos que carregava.
Acho que ele entendeu como se eu estivesse feliz por saber que era filha dele, mas não era isso. Sim, chorei muito ao longo destes meses, mas ainda havia um peso enorme dentro de mim. Isso libertou-se naquele momento. E claro, se tivesse de escolher entre ter como pai biológico o meu pai ou o outro homem, eu preferia o meu pai, embora não por muito. É só que do outro homem eu sabia muito pouco, apenas como amigo da família, agora amante da minha mãe. Como ele pensou que eu chorava de alegria, pediu desculpa repetidamente e disse que faria tudo possível para compensar os erros dele, mas eu disse que era tarde demais. Sim, o meu pai passou pelo inferno, mas eu simplesmente não consigo perdoá-lo pelo papel dele em tudo isto. Ele próprio ordenou à minha mãe que me abandonasse. Que tipo de pessoa eu seria se o perdoasse? Exato. O meu pai e a minha mãe pensaram que eu era descartável. Disse-lhe que estava aliviada por saber a verdade, mas há coisas que não se podem reparar. Eu já tinha aceitado que viveria com os meus avós e que eles seriam os meus tutores legais. Isto antes mesmo de conseguirem a tutela. Então não havia mais nada a dizer. O meu pai chorou muito, mas aceitou que não estava em posição de contestar. Depois disso não falamos mais. Não o bloqueei, não sei porquê, mas também não recebi mensagens dele nem lhe escrevi. Além do divórcio, os meus pais estão a ser processados pelos meus avós pela pensão alimentícia. É um processo legal diferente da tutela, mas esperam obtê-la. Os meus avós não são ricos, mas podem alimentar mais uma pessoa sem prejudicar as finanças, e acham moralmente correto. Para suavizar a situação, disseram que se os meus pais aceitarem os termos da pensão, não serão processados por abandono de menor. Tiveram sorte de o abrigo não ter apresentado denúncia. Não sei porquê, talvez porque consegui contactar os meus avós, mas se não o tivesse feito deveriam ter chamado os serviços de proteção infantil. Tiveram sorte. Deixando de lado que perderam uma casa e agora terão de pagar pensão, parte desse dinheiro irá para um fundo para mim. Dizem que posso precisar quando quiser casar ou comprar a minha própria casa. É cedo para pensar em casamento, só tenho 16 quase 17, mas depois de ouvirem isso só consigo imaginar o meu avô a levar-me pelo corredor. Atualização 5. A minha vida não mudou muito para merecer uma atualização, mas as pessoas perguntaram tantas coisas repetidas que seria difícil escrever uma resposta para cada uma. Recentemente fiz 17 anos e tive uma celebração mais familiar do que de amigos, mas comecei a fazer alguns amigos e estou a tentar adaptar-me. Até uma amiga viajou da minha antiga cidade e ficou aquele fim de semana na casa dos meus avós. Os meus pais concluíram o divórcio, pelo que sei. Mas isso é tudo que posso dizer sobre o assunto. Eles não estão em contato com ninguém da família. Pelo menos com ninguém com quem eu esteja em contato. Então não sei muito e também não imagino como poderia saber. Sei que pediram mais informações sobre o divórcio, como se foi com culpa ou não, mas eu não sei e pelo que pesquisei sobre o tema nem parece relevante. Eles não têm muitas coisas para dividir depois de terem perdido a casa. A casa já foi vendida e o dinheiro está numa conta bancária à espera de que eu vá para a universidade. Não sou milionária, é apenas uma casa pequena dos subúrbios pela qual os meus avós conseguiram um bom preço. Os meus pais vão pagar pensão alimentícia até eu completar 18 anos e esse dinheiro também está a ser guardado numa conta bancária diferente. Serão 2 tipos de fundos com objetivos distintos, como já expliquei na publicação anterior, e isso é tudo. A minha mãe continua bloqueada e embora o meu pai não esteja, não soube nada dele há muito tempo. De vez em quando ele escreve alguma mensagem, mas raramente respondo porque me esqueço já que não lhe dou importância quando chega, ou simplesmente não quero. Comecei a sentir um desapego emocional em relação aos dois.